Aleluias. Graça e a paz, amados. Vocês podem sentar-se. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Abacuque. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, versos de 17 a 19. Vamos falar nesta manhã sobre os sinais de quem vive pela fé. Nós vamos tirar esses sinais do profeta Abacuque, ou melhor, vamos aprender. Todos acharam Abacuque? Talvez tanto difícil de achar, né? Falta do capítulo 3, versículo 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esta manhã, mais uma vez eu te agradeço, e te louvo, Senhor, pela tua palavra, tua presença, enquanto nós aqui louvávamos o teu nome, Senhor. Ó Deus, estende agora a tua mão graciosa sobre cada um aqui, Senhor, a começar por mim, concedendo-nos, ó Deus, o entendimento para a tua palavra, concedendo-nos um coração disposto, Senhor, a obedecer, e também, Senhor, nos dá uma fome e sede de mais de ti, Senhor, que a gente tenha mais fome e mais sede de buscar, Senhor, não só nós que estamos aqui, mas o teu povo, ó Pai, de uma maneira geral. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Amados, temos muito poucas informações sobre Abacuque. Nós não sabemos muito sobre Abacuque. Sabemos que o nome Abacuque, ele não é um nome hebraico, é um nome babilônico. E ele significa, o nome dele, Abacuque, significa abraçar o entendimento. Este livro foi escrito por volta do ano 600 a.C., mais ou menos na mesma época do profeta Isaías. E nós encontramos, na verdade, semelhanças entre os dois livros. Há um versículo, por exemplo, que é bem semelhante ao que se encontra em Isaías, quando diz que a glória do Senhor encherá a terra, como as águas cobrem o mar. Texto muito conhecido, mas é um livro muito importante, porque nós encontramos um homem de Deus, indagando a Deus, perguntando a Deus, derramando a sua alma em oração, indagando do Senhor, porque o seu povo sofre, mesmo quando o seu povo é falho, quando o seu povo é pecador, porque o seu povo sofre muitas vezes mais do que os outros povos, outros, por exemplo, os ímpios. Ele indaga porque Deus está castigando a nação israelita através do Império Babilônico, sendo que o Império Babilônico era maligno, era mau, idólatra. Ele faz essas indagações ao Senhor, e ele questiona a Deus de maneira sincera, mas veemente, profunda. Se você ler o capítulo 1, o versículo 2, você encontra ele dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Ele faz essa indagação, e é uma indagação que muitas vezes os servos de Deus que passam por sofrimento perguntam a Deus: por que eu, Senhor, que sou obediente, que guardo os mandamentos, sofro, enquanto o ímpio está bem?
Ele faz essas indagações. E é muito interessante que a resposta de Deus não dá uma resposta direta. Deus deixa claro para Abacuque que o justo, mesmo que não entenda porque está passando por sofrimento, ele precisa manter a sua fé. No capítulo 2, versículo 4, ele diz o seguinte, você pode me acompanhar? Ele diz o seguinte, falando do ímpio: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, não importa as circunstâncias, o justo pela sua fé viverá. Mesmo que ele não tenha entendimento, lembre-se que Abacuque, o nome Abacuque significa abraçar o entendimento, ele busca o entendimento. Ele está dizendo, Deus diz para Abacuque, mesmo que você não tenha um entendimento, você ainda deve viver pela fé. E este capítulo, texto oficial que nós lemos, no capítulo 3, é a oração transformada em salmo, é a oração de Abacuque transformada em louvor. No capítulo 1 ele começa indagando, no capítulo 2 ele escuta a resposta de Deus, no capítulo 3 ele volta a orar, mas desta vez ele transforma a sua oração em louvor, em glória a Deus. Mesmo não está compreendendo totalmente o que ele está enfrentando, nesse trecho deste texto, vamos dizer assim, nós encontramos um desenvolvimento da palavra de Deus dada a Abacuque, aquela palavra dizendo, o justo viverá pela fé. Deus está dizendo, mesmo que você não entenda, Abacuque está dizendo, mesmo que eu não entendo, mas eu vou viver pela fé, eu vou viver pela fé, eu vou me colocar aqui e vou esperar que o dia da angústia passe. Versículo 16 do capítulo 3 ele diz isso, vou esperar que o dia da angústia passe, mas ele se posiciona como alguém que vive pela fé. Então nós encontramos aqui alguns sinais de uma pessoa que vive pela fé, pois podemos ver aqui, quem vive pela fé, primeiramente, não perde a fé. Quem vive pela fé, não perde a fé, não importa quais sejam as crises, não importa quão grandes sejam as crises, o justo vive pela fé, e ele não perde essa fé. Mas você vai dizer, eu conheço pessoas que perderam a fé, então eles não eram justos, eles não viviam realmente pela fé. Quem vive pela fé, vive e morre pela sua fé. Quem vive pela fé em Cristo, confia em Cristo, não há nada, nenhuma crise que o tire deste lugar, pois ninguém rouba a fé do justo. O justo vive pela sua fé, ele vive, e torna a repetir, e ele morre pela sua fé. Na verdade, Paulo deixa claro que nós somos justos por causa da fé, somos justificados pela fé, é a fé que nos torna justos, ou melhor, a fé nos coloca na justiça de Cristo, e faz com que a gente viva esta justiça, e viva confiante no Senhor. Por isso no versículo 17 do capítulo 3, ele vai, a partir do versículo 17, ele vai enumerar algumas crises, e vai dizer, não importa que a figueira não floresça, não importa que a natureza fale, não importa que venha seca e destrua a figueira, não haja fruto na vide, não importa se a natureza se ficar transtornada, nada pode roubar a fé dele, nada pode roubar a fé do profeta. Ele começa indagando no capítulo 1, repito, mas no capítulo 3 ele se posiciona como um justo que vive pela fé. E ele continua dizendo no seu salmo, mesmo ainda que decepcione o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento. Ele está falando de fome, ele está falando de crise econômica, ele está dizendo, não importa se houver crise econômica, mesmo que a economia fale, a natureza fale, ele não vai perder a fé por causa disso. Nós estamos vivendo uma época onde vemos muitas pessoas que estão dentro da igreja perdendo a fé ou desistindo da fé, porque não estão prosperando financeiramente, por exemplo,
estão se decepcionando com isso, estão abandonando a fé no Senhor, ou estão desanimados. Mas ele ainda insiste, fala de uma crise mais de violência. Veja o versículo 17: e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Estas mesmo que haja roubo, violência. E nós parecemos que vivemos numa situação, uma época bem parecida. Nós encontramos a economia falhando, nós encontramos a violência crescendo, mas quem vive pela fé, irmãos, ele não perde a fé por causa destas coisas. Ele não abandona Cristo porque ele não está bem financeiramente, porque ele não está bem de saúde, porque ele foi vítima de alguma violência física ou um assalto. Encontramos pessoas frequentemente na igreja decepcionadas com Deus porque sofreram um assalto. Veja a expressão do profeta: não, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, sejam roubadas, ele não vai perder a fé dele por causa disso. Ele não vai, mesmo que ele não entenda porque Deus permite isso na vida dele, mas ele não perde a fé. Isso é muito importante a gente fundamentar nestes tempos difíceis que nós vivemos. Continuando, ele deixa claro nos versículos 18 e 19 que quem vive pela fé depende do Senhor e não das circunstâncias. Quem vive pela fé depende, repito, do Senhor e não das circunstâncias. Não, se ele está bem, aí ele está firme na fé. Se ele está mal, a fé vai embora, ele fica fraco, não vem para a igreja, desiste de orar. Não, Senhor, ele não depende das circunstâncias. Lembramos do apóstolo Paulo que diz: não atentando para as coisas que se veem, mas sim para as que não se veem, porque as que não se veem são eternas. Tudo que nós temos nesta vida, tudo que nós enfrentamos de lutas, de dificuldades, de bênçãos, de prosperidade, de saúde, tudo isso é passageiro. Você conhece alguém que nunca ficou doente? Você conhece alguém que nunca enfrentou dificuldade financeira? Até os ricos e milionários enfrentam suas dificuldades. Talvez eles não estejam tão bem como queriam estar, não importa. Mas nós cristãos temos sido, nestes últimos anos, enganados por uma ideia, por uma teologia, de que se nós não estivermos prosperando, se nós não estivermos com saúde, se nossa família não estiver unida, se na nossa casa tem problema, divisão, filho desviado, é porque a bênção de Deus não está sobre nossa vida, porque tem uma brecha na nossa vida, tem um pecado em nossa vida. Este profeta é um exemplo do contrário desta teologia. Este texto, este livro é o contrário. Ele está dizendo bem claramente que a fé dele não depende das coisas exteriores, não depende das crises, se tem crise, se não tem crise, não importa nada disso. A sua fé depende unicamente do Senhor. Veja que ele diz que a sua alegria e satisfação íntimas depende do Senhor. Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Você está lendo isso na sua Bíblia? Lembre-se que o versículo 17, ele falou de calamidades. Ainda que a figueira não floresça, nos currais não haja gado. Olha, não importa tudo isso, a minha alegria está no Senhor. Ele depende do Senhor. A fonte da sua alegria não são as circunstâncias. Cuidado, irmãos. Constantemente somos seduzidos, aliciados pelas ideias do mundo, a colocar toda a nossa atenção e alegria nas coisas à nossa volta. Se um filho vai bem ou vem para a igreja, a gente está alegre. Se ele está ruim, a gente fica triste. Se tem crise financeira, a gente vai se abater. Não, irmãos. Lembremos o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses que ele sabe estar contente, alegre em todas as circunstâncias, sabe passar fome, sabe ter abundância. Nós precisamos ter o coração gratos a Deus,
em todas as circunstâncias. Se estamos passando luta, vamos ser gratos a Deus, porque a luta passa, tudo passa, mas a nossa alegria está no Senhor, a nossa alegria está em servir a Deus. Lembro-me da ocasião na Escritura Sagrada que a gente lê, que os apóstolos, os discípulos do Senhor chegaram alegres, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios não se submetem a gente. Aí Jesus disse: não se alegrem por isso, não se alegrem nem por estas conquistas espirituais que vocês estão achando tão importante. Se alegrem porque os seus nomes estão escritos no livro da vida, e ninguém pode apagar o seu nome dali, irmão. Ninguém pode apagar o seu nome. Quer dizer que se você não conseguiu expulsar o demônio, você desiste do Senhor? Não tenho nada, nem coisa alguma pode nos separar do amor de Deus. Então ele continua insistindo que a sua satisfação está no seu Deus. Veja, versículo 18: todavia me alegrarei no Senhor. Aí ele vai mais profundo, traz um sentimento de maior profundidade: exultarei no Deus da minha salvação. Ele ainda insiste, deixando claro que a sua fé depende do Senhor, no versículo 19, no comecinho do versículo 19, dizendo que a sua força e energia para viver dependem do Senhor. Lembremos que Abacuque está falando de um momento de crise. Os babilônios estão destruindo o seu povo. A crise, não é? Crise econômica, como eu falei, a natureza seca, falhando, violência. E ele, onde encontrar força para viver? Como se levantar de manhã e trabalhar? Como se levantar de manhã diante de uma crise e correr atrás? Onde encontrar forças? Ele diz: olha, eu encontro força no Senhor. É isso que ele está dizendo, porque a fé dele depende unicamente do Senhor. Ele diz: o Senhor é a minha força. Vamos todos dizer juntos: o Senhor é a minha força. Quando você acordar de manhã sem força, diga o quê? O Senhor é a minha força. Não olhe para você, não olhe para o seu sentimento. Se ele olhasse para a sua volta, para as circunstâncias, ele olhasse para a sua vida, ele ia voltar para o versículo 1: Senhor, até quando clamarei, até quando gritarei, tu não vai me ouvir, Deus. O versículo 1 ele começa com desespero. Veja, mais uma vez, volte para o capítulo 1, versículo 1. Ele diz: o peso que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei, e tu não me escutarás? Escutamos aqui no versículo 1 e 2 a oração de alguém desesperado. Mas no capítulo 3, vemos a oração em forma de salmo, de louvor, de alguém que exulta, que glorifica, que louva a Deus na situação que está enfrentando. Do capítulo 1 ao capítulo 3, alguma coisa mudou na vida de Abacuque, externamente falando? Não. Pelo contrário, este livro foi escrito, como eu disse, no ano 600. 570 mais ou menos, 578, 576, 586, dependendo do historiador, totalmente foi arrasado o povo de Israel. Jerusalém foi completamente destruída. O povo foi levado cativo para a Babilônia e lá permaneceu durante 70 anos. Externamente falando, nada mudou na vida de Abacuque. Nada mudou. A figueira continuou falhando. Você está entendendo? A oliveira continuou mentindo. Não tinha vide, não tinha uva. Os currais não haviam gado. Externamente falando, nada mudou, mas algo mudou dentro de Abacuque. E por que mudou? Porque ele se posicionou em fé. O justo viverá pela sua fé, disse o Senhor a Abacuque. E Abacuque se posicionou nisso. Então ele pode dizer: o Senhor é a minha força. Ele se levanta de manhã e continua dizendo: o Senhor é a minha força. Ele não confia na sua própria capacidade ou talento. Ele diz: o Senhor é a minha força. Ele não confia de que ele vai resolver os problemas pelas suas próprias mãos. Ele diz: o Senhor fará os meus pés
como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ou seja, o Senhor vai me capacitar a andar por abismos, por lugares difíceis. O Senhor vai me capacitar. Quem vive pela fé, repito, depende do Senhor e não de circunstâncias. Vamos dizer mais uma vez: o Senhor é a minha força. Nós devíamos dizer isso sempre: o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Nesta manhã, começamos o culto lendo o Salmo 29. Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia marcada aí em Abacuque e vá para o Salmo 29. O último versículo do Salmo 29, nós não lemos nesta manhã, só lemos o 1 e o 2. Mas veja o versículo 29, eu lhe convido a meditar neste salmo em casa. Veja o versículo 11, diz: o Senhor dará o que ao seu povo? O Senhor dará o que ao seu povo? Força. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Abra agora a sua Bíblia no Salmo Isaías 41. Isaías, que tem muita similitude, né? Semelhanças. As palavras estão engolindo, tropeçando na minha boca hoje. Isaías 40, eu disse 41, não foi? 40. Veja o versículo 29. Dá vigor ao cansado e multiplicas as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta é uma palavra muito importante, pois quando estamos enfrentando lutas, temos a tendência a nos entregarmos ao cansaço. Mas se a sua fé depende exclusivamente do Senhor, olhe para o Senhor e o Senhor renovará as suas forças. Continuando ainda, voltemos para Abacuque, capítulo 3, versículos 17 ao 19. Nós vemos ainda que quem vive pela fé tem um conhecimento de Deus. Veja, ele tem um conhecimento de Deus diferenciado da maioria das pessoas. As pessoas dizem: tenho fé em Deus, mas nós sabemos que esta fé não passa de uma expressão bonita, religiosa, para, vamos dizer assim, massagear o eu, pois tal fé, quando se vê numa circunstância de prova, de dificuldade, evapora, né? Mas a fé, ela vem pelo conhecimento. Nós sabemos pelo apóstolo Paulo que a fé vem pelo ouvir, do ouvir da palavra de Cristo. O que é que a palavra de Deus faz? Ela nos traz conhecimento. Lembremos que Abacuque, o nome Abacuque significa o quê? Abraçar o entendimento. Abacuque queria entendimento. Ele queria entender o que estava passando na vida dele, o porquê. Mas Deus não responde o porquê. Talvez esse seja o nosso problema. A gente quer saber o porquê do que estamos enfrentando. Nós queremos saber o futuro, nós queremos saber o amanhã, não é? Os jovens que estão aqui gostam de saber como vai ser o seu futuro. Os velhos também. Eu gostaria de saber o futuro de muitas coisas, do meu ministério, desta igreja. Mas para Deus, o importante não são estas formas de conhecimento. O que Deus quer que a gente conheça é Ele mesmo. Se conhecermos ao Senhor, as demais coisas serão acrescentadas. Abacuque queria abraçar o conhecimento das circunstâncias, dos porquês da vida dele. E Deus nos chama a atenção para conhecê-lo. Pois de qualquer forma, meu amado, nós precisamos entender isso, que todas as nossas lutas cooperam para o nosso bem. E este bem está em conhecer ao Senhor, conhecer mais a Deus. Primeiro, veja, observe que ele fala
que quem tem fé sabe que o seu Deus é soberano. É a primeira grande lição que a gente aprende. Deus é soberano, Ele é quem toma as decisões. A expressão que se repete em todo o livro de Abacuque é: o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus. No Senhor me alegrarei, no Senhor. Ele é soberano, Ele determina, Ele tem um plano traçado para as nossas vidas. Às vezes é difícil para a gente aceitar este plano, mas quem vive pela fé, ele descansa sabendo que o seu Deus está no controle de todas as coisas. Segundo lugar, ele sabe que seu Deus é perfeitamente capaz de salvá-lo. Lembremos daquele texto da palavra de Deus em Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando ameaçados de adorar aquela estátua de Nabucodonosor, se eles não os adorassem, se eles não jogarem na fornalha, eles se entregam a Deus. Olha, que Deus, eles declaram que Deus era poderoso para salvá-lo, se Ele quisesse, mas eles não iam se curvar diante do ídolo de Nabucodonosor. Nós também temos certeza que não importa o que estamos passando, se o Senhor quiser, Ele vai nos dar alívio, Ele vai nos dar vitória. Eles falam, veja Abacuque, a expressão de Abacuque, não está aqui à toa, no versículo 18: exultarei no Deus da minha salvação, no Deus da minha salvação. Isso me faz recordar uma expressão do apóstolo Paulo. Você pode abrir, me acompanhar, Romanos capítulo 8, versículo 32. Daí a gente entender como a nossa salvação é importante e como dela derivam todas as bênçãos para a nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aleluia! Para nos salvar do inferno, para nos salvar dos pecados, Deus não poupou o seu próprio filho. Daí, se a gente passar a pensar no imenso sacrifício de Cristo, nós veremos que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, que é importante para o Senhor o que nós estamos enfrentando também, pois Ele é capaz de nos salvar de algo tão terrível como o inferno, como o pecado, como o diabo. Ele também é capaz de nos salvar das aflições que nós passamos. E em terceiro lugar, observe que quem tem fé tem entendimento de que seu Deus não abandona. Ele conhece seu Deus e sabe que seu Deus não deixa nunca. Novamente ele fala: o seu Deus é a minha força, é o meu apoio, Ele é aquele que me sustenta. A verdade? Abra sua Bíblia mais uma vez em Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Agora, desta feita, vamos dar atenção ao versículo 10. Eu gosto muito desse texto, pois ele nos mostra que Deus fica conosco porque Ele é gracioso, independe das nossas obras, independe de nossa santidade. Ele está, uma palavra voltada para um povo rebelde como Israel foi, mas Ele deixa claro que não abandonará jamais a Israel. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Perdão, vamos ler o versículo 9. Tu a quem tomei desde os confins da terra, versículo 9, e te chamei dentre os mais excelentes e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo. Outra versão diz: eu te fortaleço e te sustento.
com a destra da minha justiça. Deus não abandona o seu povo. Quem tem fé, dependente exclusivamente do Senhor, lembra-se e conhece o seu Deus, sabe que Deus não abandona. Esse entendimento a gente precisa ter. E sabe quando é que a gente conhece isso? Não é lendo a Bíblia apenas, não é sabendo esse versículo, não temas que eu estou contigo, mas é quando a gente passa por dificuldade, é quando a gente está na dificuldade, quando a gente está na luta, quando a gente está na escassez, quando a gente está vendo as coisas se fechando, e a gente vê os amigos abandonando, até os parentes nem olham para a gente, esquecem da gente, a gente fica, foi que houve? Todo mundo esqueceu de mim, eu desapareci, fiquei invisível, mas o Senhor não nos deixa. Aí é que a gente conhece que o Senhor é amigo mais achegado que irmão, aí que a gente conhece que o Senhor é fiel, aí que a gente conhece que o Senhor não nos abandona. Muitas vezes o cristão, ele fica procurando amizade na igreja, o que não é errado, e deveríamos ser todos compartilhar como irmãos, mas não podemos esquecer que o nosso irmão, nosso amigo especial, fiel, é Jesus. Nós não podemos substituir a nossa amizade com o Senhor pela amizade com os amigos da terra. Enquanto nós tivermos expectativas nos amigos da terra, nós vamos ter decepções. A única expectativa que não decepciona é Cristo. Você pode ter toda a expectativa do mundo a respeito de Cristo e você não vai ser decepcionado. Ele é um amigo fiel, Ele é um amigo achegado, Ele é aquele que não nos deixa, não nos abandona, que a gente pode abrir o coração e não vai criticar, Ele vai entender, e vai nos entender melhor do que a gente até entende. A gente vai estar dizendo, eu sou assim, eu sou assado, e Ele vai dizer, você não é assim não, você vai ver que não é assim, você vai ver de outro jeito. Esse conhecimento do Senhor só vem pelas dificuldades. Entender que Deus salva, só sente quem Deus salva é quem se achou perdido, quem disse eu estou perdido, quem clamou a Deus, salva-me Senhor, quem ficou como Pedro se afogando e gritou salva-me, e o Senhor estendeu a mão, é quem sabe que o Senhor salva. Você pode ler isso tudo na Bíblia e dizer, o Senhor é soberano, o Senhor é soberano. Você só vai conhecer que o Senhor é soberano quando você não tiver forças nem controle nenhum sobre a sua vida, e você ficar calmo e esperar Deus agir. Aí quando você vê Deus agindo, aí você vai dizer, meu Deus, eu te conhecia de ouvir falar, de ler na Bíblia, de ouvir o pastor pregar, mas agora eu estou vendo que o Senhor é soberano mesmo. Você é soberano. Quando você vê alguém mais poderoso que você dizendo, vou fazer isso e isso na sua vida, e Deus chegar e fazer tudo ao contrário, aí você vai ver que o Senhor é soberano. Mas primeiro você tem que passar por essas dificuldades. Era isso que Deus está trazendo para Abacuque e para nós nesta manhã. E para encerrar, quero dizer a última coisa, que quem vive pela fé tem uma firme esperança. Aleluia. Quem vive pela fé tem uma firme esperança. Falei de expectativas. As expectativas decepcionam, esperança não. A esperança não decepciona, não traz decepção. A esperança traz milagres. A esperança traz o resultado da glória de Deus se manifestando nas nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, permaneçam agora a fé, a esperança e o amor. A esperança e a fé não são as mesmas coisas. A esperança é um produto da fé, mas a esperança também fortalece a nossa fé. O coração esperançoso, ele tem um contínuo banquete, diz o sábio, e nós precisamos entender isso a partir do versículo 19 de Abacuque. Voltemos para encerrar a nossa mensagem nesta manhã. Ele diz, o Senhor Jeová é a minha força, e ele vai dizer, ele faz os meus pés como os das servas, capazes de correr,
capazes de ultrapassar obstáculos, e ele faz-os andar em alturas, sem que ele tropece. Veja, quem anda pela fé, no dia da angústia, não se desespera. Em vez dele falar de abismos, em vez dele falar de fraquezas, ele fala do que o Senhor vai fazer com ele, vai torná-lo forte, capaz, valente, poderoso. No versículo 1 deste capítulo, você pode observar, ele diz assim: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. A oração começou reclamando, capítulo 1, e agora é em forma de canto. Ele derrama sua alma em oração e espera diante de Deus em alegria. Ele agora louva ao Senhor, ele agora glorifica ao Senhor. E por isso mesmo, encerrando, torna a repetir, ele encontra forças para, em meio às crises, fazer este salmo. Repito, ele estava vivendo uma circunstância de morte, de desgraça, de violência. Por sinal, como eu falei, Jerusalém seria arrasada. Mas em vez de cair no canto em desespero, em vez de ir para um lugar escuro, se trancar e esperar a morte, o que é que ele faz? Ele louva a Deus, ele glorifica a Deus. Nenhuma parte deste salmo, a não ser um único versículo, nós encontramos Deus falando de que haveria um futuro melhor. Em nenhuma parte deste livro, a não ser um único versículo, que daqui a pouco eu vou mostrar, nós encontramos nenhuma promessa dizendo: olha, vocês vão passar por isso, mas eu vou dar vitória. Não encontramos isso em nenhuma parte deste livro. Mas veja o versículo 14 do capítulo 2. Capítulo 2, quando o Senhor fala com ele. O Senhor não diz a data, não diz o dia, não diz o mês, não diz o ano, mas diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ele está dizendo: haverá um dia, onde tudo que é mal deixará de existir, e a terra será cheia da glória do conhecimento do Senhor, da glória do conhecimento do Senhor. Assim o cristão, ele vive nessa esperança. Haverá um dia, meus amados, que todo esse sofrimento que a gente encontra, todos esses escândalos, toda essa maldade que a gente vê no jornal, na mídia, e que nos tocam, faz a gente até ter medo do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Tudo isso não vai mais existir. A terra vai se encher da glória do conhecimento do Senhor. Cristo vai reinar aqui. Cristo vai governar aqui. Ele voltará. Essa é a nossa esperança. Ele vai transformar a terra. Não somos nós apenas que seremos regenerados, receberemos corpos, glória, mas haverá o dia da regeneração, onde toda a terra será regenerada. E haverá novos céus e nova terra, e o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas, e veremos o Senhor face a face. Haverá um dia, este dia, nós cristãos devemos viver sempre com essa esperança, e não com a esperança terrena de que as coisas vão melhorar na nossa vida apenas. Não limite a sua esperança nem a sua fé, irmão. Preste atenção, eu não estou dizendo que Deus não vai lhe dar vitória no que você está passando. Certamente que vai. Certamente que o que você está passando vai passar. Exatamente isso. Vai deixar. A tristeza dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas saiba que após uma manhã vem o quê? Vem uma tarde e vem outra noite. E vem outra tarde e vem outra noite. Não é assim? Mas sabe o que a Bíblia diz? De quando Cristo reinar, não haverá noite, não haverá mais noite.
não haverá mais sol, porque o Senhor será a nossa luz eterna. Nós não teremos mais isso, não haverá mais. O choro agora dura uma noite, mas a Bíblia diz que o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas. Mesmo que a gente receba vitória aqui na terra, é uma vitória passageira, porque logo a seguir vem outro problema, não é verdade? Mal resolvemos um problema e já chega outro. Às vezes nem resolvemos, se acumulam, né? Se acumulam. Às vezes vira um pacote, indesejado, mas vira um pacote. Mas o Senhor marcou um dia onde nós poderemos dizer que tudo passou, as primeiras coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Podemos então passar por momentos difíceis, aflitivos na nossa vida aqui na terra, e embora a gente nem compreenda, e eu vou dizer e repito, Deus não vai explicar não, irmão. Não fique perguntando, Deus, por quê, para com isso. Pergunta ao Senhor, como é que eu te glorifico nisso, Senhor? Como é que eu agora, nessa circunstância, posso dar um bom testemunho de uma pessoa que confia no Senhor e glorifique a Deus? Está abatido, diz o Tiago, ore a Deus. Está alegre, cante louvores. O profeta começou abatido, orando, clamando, e agora ele termina louvando. Assim também será a nossa vida, sempre que depositarmos a nossa fé unicamente no Senhor. Pela fé somos salvos, e pela fé somos abençoados com a graça de Deus dia após dia. Nunca nos abandona o Senhor. A expressão de Cristo, esse que estou convosco todos os dias, é uma expressão verdadeira, mas você só vai experimentar esta presença na tribulação. Aí é que você sente ela mais forte, aí é que você sente que o Senhor realmente lhe sustenta. E talvez você diga, não estou sentindo nada, mas Ele ainda está lhe sustentando a si mesmo. Glória, pois, a Ele pela sua bondade e a sua misericórdia. Amém? Que o Senhor aplique esta palavra no seu coração, aplique no meu nesta manhã, e que a gente possa estar sempre com os olhos fixos no Senhor. Eu só quero ainda lembrar o primeiro ponto desta mensagem: quem vive pela fé, não perde a fé. Amém? Não perde a fé, pois aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo.